Listas de espera, medicina para tomar muito cuidado após o resultado do SISU. Então, o resultado do SISU sai no dia 30, a gente está esperando aí 9 horas da manhã, e logo depois você pode manifestar o interesse na lista de espera. E aí, se você não passou nem na primeira nem na segunda opção, você pode escolher a melhor opção para você até o dia 7 de fevereiro. E geralmente um bom parâmetro para essa escolha é a gente avaliar o histórico de listas de espera dos anos anteriores. Mas tem três situações que isso não se enquadra e que, se você olhar o histórico, você pode acabar se enganando e tomando uma decisão ruim. E aí, já direto ao ponto, eu separei quais são essas situações e quais universidades participam destes exemplos. Então, o primeiro caso é quando tem bônus regional. E aqui eu coloquei uma atenção especial para a UFBA, para a UFMT e para a UFSB, a UFBA de Vitória da Conquista, porque são universidades que o bônus regional veio agora. Ou seja, a gente não pode comparar com os anos anteriores. Geralmente, quando tem um bônus regional, a lista roda menos, porque quem passou geralmente são pessoas da região e são pessoas que tiveram a nota ali muito valorizada. Então, a própria UFAL, quando ela colocou o bônus regional, a gente observa uma diferença muito grande no padrão de chamadas da lista de espera. Aqui eu já coloquei as universidades que têm bônus regional, mas já tinham antes, mas atenção especial quando a gente estiver olhando o FSB, o FMT e o UFBA de Vitória da Conquista. Então, o FAQ, o FAM, o FAO, lembrando que o bônus ele vale apenas para ampla concorrência. Então, se você vai colocar aqui em uma cota de escola pública ou escola pública e PPI, não tem problema, não é afetado pela questão do bônus regional. Que eu coloquei vários exemplos para que você veja, né, e tenha atenção se essa for uma das suas duas opções. O segundo caso, quando a universidade participava do SISU do primeiro semestre e do segundo semestre. O que acontecia geralmente? No segundo semestre, chamava um número muito maior de pessoas. Eu trouxe esse exemplo da UFRJ. Olha só, no primeiro semestre de 2022, chamaram 12 pessoas. No segundo semestre de 2022, chamaram 62 pessoas. No primeiro semestre de 2023, chamaram 17 pessoas. No segundo semestre, 63. Ou seja, se a gente for pensar em 2023, a gente teve 80 pessoas chamadas. Mas o que acontece? Inclusive, tem estudos sobre isso. A maioria das pessoas que passaram no SISU do segundo semestre já tinham sido aprovadas no SISU do primeiro semestre. Então, muitas vezes, não era porque elas queriam ir para lá. Às vezes, elas queriam uma outra aprovação, ou às vezes até queriam, mas como elas já estavam aprovadas, depois elas desistiram dessa ideia. E aí, por isso, a lista rodava muito mais, porque tinha muita gente que foi aprovada que não queria ir. Só que esse critério, isso não vai mais acontecer com apenas uma edição do SISU. Então, eu não espero que a gente some esses chamados da primeira e da segunda, né, do primeiro e do segundo semestre, mas provavelmente a melhor análise seria a gente pensar em 17 aqui no primeiro semestre e talvez o mesmo número, né, 17 para o segundo semestre. Então, muita atenção se uma das suas duas opções teve bônus regional agora, se ela já tinha bônus regional e também se ela participava antes do SISU do primeiro e do segundo semestre. Aqui eu coloquei as que participaram do SISU 2022, do segundo semestre, já para ter uma ideia. Então, o Unirio sempre participava, o FOP sempre participava, o FJF sempre participava, e agora a gente precisa ter mais atenção e não somar os históricos do primeiro e do segundo semestre. E a terceira situação são as universidades que tiveram redução do número de vagas. Então, para olhar o histórico de listas de espera, eu recomendo que a gente faça uma proporção. Então, a UFOB, ixi, aqui eu escrevi errado. Não é o FOP, não, é UFOB, tá? A UFOB, ela foi de 80 para 74, então do oeste da Bahia, não é a de Ouro Preto. Ah, ó, desconsidere isso aqui. Ela foi de 80 para 74 vagas porque ela abriu um processo seletivo separado das ações afirmativas. A Unimontes, isso aqui eu estou falando de ampla, foi de 28 para 16 vagas na ampla concorrência, porque ela fez um vestibular próprio. Em setembro ela divulgou, e aí já teve um vestibular próprio em dezembro, que inclusive é tendência. E a UFSM, que também reduziu o número de vagas, foi de 102 para 84 por causa do vestibular próprio. Então, se a UFOB, do oeste da Bahia, né, Unimontes ou FSM está entre uma das suas duas opções, não olhe o histórico dos anos anteriores, mas avalie dentro da proporção o que isso significa. Uma coisa que faz muita diferença nesse momento é olhar o histórico.
Eu fiz um documento, um PDF, com vários históricos dos anos anteriores, e para conseguir esse documento, você pode ir lá no meu direct, no @sabrinaoliveirabh, e me enviar assim, lista 2024, que eu já te envio de forma automática. Isso vai te ajudar a tomar a melhor decisão, lembrando dessas três ressalvas.